Então, vamos começar a falar, começar a entender sobre a lei da atração. Eu tô com um roteirinho aqui para não esquecer de falar nada nessa primeira aula e nesse primeiro contato. Porém, eu quero que você não se preocupe. A gente vai ter muitas aulas falando sobre a lei da atração. A gente vai ter o conteúdo de muitas pessoas que estudam a lei da atração há muito tempo e que tem informações valiosas para trazer, para agregar na nossa vida e para a gente entender sobre essa lei. Então, Elaine Eurives, o Bob Proctor, Neville Goddard, os próprios ensinamentos que eu estou aprendendo ali na CIMT, a Louise Hay. Então, muitas pessoas que estudam e que contribuíram muito para o conhecimento e para a disseminação dessa lei e de como a gente cria a nossa realidade vão estar aqui dentro desse treinamento, tá bom? E conforme a gente vai avançando, a gente vai também aprofundando no conhecimento. Não dá pra gente entender o profundo, não dá pra gente entender o suprassumo do negócio se a gente não conhece, não entende a introdução, o início, o básico. Então, o básico que eu preciso te falar aqui nessa primeira aula, e ainda assim é super importante, é que tudo é energia e a gente precisa entender isso numa profundidade, compreender isso, aceitar isso, né? Integrar isso na gente, consentir com essa informação de uma maneira muito profunda. Tudo é energia, então tudo é feito por átomos, os átomos vibram numa determinada energia, eles trazem uma informação e isso está em tudo ao nosso redor e também com todas as pessoas, né? Todas as pessoas são uma fonte de energia, vibram numa determinada energia e isso é extremamente importante. Já aconteceu com você em algum momento de você estar pensando em alguém, pensando em alguma pessoa e do nada essa pessoa te liga? Do nada essa pessoa te manda mensagem? Às vezes é uma pessoa que até você não fala há muito tempo, mas você fala, nossa, eu tava pensando na fulana, fulana me ligou, eu tava pensando no ciclano, encontrei com ele, tava pensando agora em você, a pessoa te mandou uma mensagem. Já aconteceu? Ou às vezes você tá mentalmente, ou então cantarolando mesmo uma música, e aí essa música começa a tocar no rádio, ou um amigo seu começa a cantar essa música. Tudo isso está relacionado com a lei da atração e com mais uma informação importante, que é a informação de que nós estamos todos conectados. Não existe separação real entre a gente e outra pessoa, entre eu e um sonho, um desejo que eu quero. Tá tudo conectado realmente. Nós estamos todos conectados. Então, nós todos somos energia, nós vibramos numa determinada frequência, de acordo com os nossos pensamentos e sentimentos, a gente já vai chegar lá, e nós estamos todos conectados, tá? A gente pode se imaginar como uma estação de rádio. A gente não vê as frequências de onda do rádio, a gente não vê a frequência de onda de um Wi-Fi, a gente não vê a frequência de onda da televisão, né, da onda que está saindo lá da emissora e chegando na minha TV e transmitindo para mim aquilo que eu estou vendo na TV. Só que essas ondas existem, mesmo que a gente não veja, e a gente tem a prova delas quando eu ligo a minha televisão e conecto ali num determinado canal e assisto a programação daquele canal. Ou quando eu quero ouvir um determinado tipo de música e conecto ali no meu rádio naquele determinado tipo de música. Se eu quero ouvir um sertanejo, tem uma rádio que toca sertanejo e aí eu me conecto com aquela rádio, sintonizo naquela frequência e recebo as informações que são compatíveis com aquela frequência. Entende isso? Então, se eu tenho um desejo, uma vontade de ouvir sertanejo, e eu vou lá e conecto e sei que a 98.8 toca sertanejo, e eu vou lá e sintonizo na 98.8 e ouço o sertanejo. Conosco é a mesma coisa. Nós vibramos em frequências e dependendo da frequência que eu estou sintonizada, eu vou ouvir, atrair, viver, sentir, pensar, manifestar
aquela frequência em que eu estou sintonizada. Então, a lei da atração, ela está funcionando o tempo todo, baseada na frequência que eu estou a maior parte do meu tempo conectada. Porque a nossa frequência, ela vai oscilando. De repente, você levanta de uma determinada maneira, você ouve uma notícia na tua manhã, você fica triste, você ouve outra notícia na hora do almoço, você fica feliz, empolgada, animada. No meio da tarde, se acontece alguma coisa, você fica preocupada, à noite você fica feliz de novo. Então, a frequência que você mais vibra, a frequência em que você mais se mantém, é a frequência em que você está mais sintonizada e vai receber mais as informações, a música, o som, as situações que estão conectadas com aquela frequência, tá bom? Então, a partir disso, o que a gente entende? Que se eu quero ouvir sertanejo, eu conecto na rádio que toca sertanejo, escuto sertanejo. Que se eu tô feliz, né, tô vibrando felicidade, estou numa frequência de felicidade, atraio mais felicidade. Na física quântica e na lei da atração, semelhante atrai semelhante. Então, essa é uma informação muito importante. Por quê? Quando a gente começa a estudar a lei da atração e quando eu começo a entender que eu sou um campo vibrátil, eu sou um campo vibracional, eu vibro numa determinada frequência e é essa frequência que atrai para mim as situações, pessoas, circunstâncias e experiências que eu vivencio, quando eu entendo que o semelhante atrai semelhante, eu passo a enxergar o mundo como uma ferramenta para eu me reconhecer e me entender. Então eu preciso trazer essa autorresponsabilidade para minha vida, para eu perceber que as coisas que estão no meu mundo falam sobre mim. E tirando todo o peso de uma culpa, de um vitimismo, de uma incapacidade, de uma insuficiência. Elas são um reflexo de quem eu sou, conscientemente ou inconscientemente. E a partir do momento que eu entendo que aceito isso como uma premissa é algo que você pode aceitar como verdade, mesmo que você não entenda nesse momento, eu consigo mudar a realidade que eu estou experienciando a partir do momento que eu mudo a mim. Porque se eu sou essa estação de rádio que emite ondas e recebe ondas, ok? Eu emito uma frequência e recebo na mesma frequência do que eu estou emitindo, aonde que a mudança tem que acontecer? Em mim. Aonde que a alteração de frequência vai acontecer para que o mundo diante dos nossos olhos passe a ser diferente? Em mim. Então, isso é importante. A gente tem que trazer essa autorresponsabilidade, tá? E entender que eu vou atrair de acordo com quem eu sou. E aí, aqui a gente precisa fazer um juramento. A gente vai fazer um juramento aqui nesse curso, nesse entendimento e para a tua vida. Para a gente abrir mão, a gente vai abrir mão nesse momento de se sentir uma vítima do mundo, uma vítima das situações, uma vítima das circunstâncias. A gente vai abrir mão agora de falar ou de pensar em coincidência, acaso, sorte ou azar. E a gente vai assumir pra gente a responsabilidade e o entendimento de que a gente cria 100% da nossa realidade. Não é 98%, não é 99%, é 100%. A gente cria 100% da nossa realidade. Mas Aline, e as coisas indesejadas? Aline, mas eu vivi um assalto. Aline, mas eu vivi um abuso. Aline, mas eu vivi um estupro. Eu vivi alguma coisa horrível, ou pessoa que eu conheço vivi. De alguma maneira, e eu sei que isso é difícil da gente aceitar e entender, de alguma maneira a gente estava sintonizado com aquela situação. De alguma maneira a gente estava sintonizado sim com aquela experiência. Mesmo que, mas eu não queria viver aquilo, a gente não quer viver situações indesejadas. Ninguém que está consciente, em sua sã capacidade mental, quer viver uma situação indesejada. Ninguém quer viver uma dívida.
No entanto, a maioria das pessoas vive. Ninguém quer viver uma traição num relacionamento. No entanto, algumas pessoas vivem. Ninguém quer viver uma vida em que você não realiza o teu sonho. No entanto, a gente vive. A gente não quer viver um acidente de carro, a gente não quer viver um assalto. No entanto, a gente vive, né? Por quê? Porque de alguma maneira a gente atraiu. Então a gente vai ter aqui, anota aí no seu caderninho, que a gente assume 100% de responsabilidade sobre as nossas vidas, sobre as experiências que a gente vive. A gente assume o lugar de ser 100% criador da nossa vida. A gente vai aprender e entender como isso funciona, por isso que você está aqui nesse curso. Mas nesse momento assuma essa responsabilidade. Assuma isso como uma premissa na sua vida. Eu crio 100% da minha realidade, atraindo o que está semelhante, que na física a gente chama de ressonante. Ressonante comigo. O que ressoa na mesma vibração que eu, tá? E aí, o que é essa vibração que eu sou? Como que essa vibração ela é definida? A gente vai conhecer, tem uma escala de Hawkins, está aí no seu workbook, mas ela é definida através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos que formam ao redor de nós o nosso campo eletromagnético. E aí esse campo, ele pode ser grande e expandido, ou ele pode ser pequeno e contraído. Então, retomando. O meu pensamento, ele emite, ele vibra, lembra? Igual as ondas do Wi-Fi que a gente não vê, mas ele vibra numa determinada frequência. Então, se o meu pensamento é predominante de medo, se ele é predominante de preocupação, se ele é predominante de tristeza, de apego ao meu passado, ou seja, de alegria, de gratidão, de entusiasmo, de empolgação, de suficiência, de confiança, ok? O meu pensamento, então, é o meu campo elétrico. Os meus sentimentos, o que eu sinto, é o meu campo magnético. Então, é este sentir que vai magnetizar. É exatamente isso. Por isso é o campo magnético. Então, se eu sinto alegria, amor, compaixão, gratidão, entusiasmo, ou se eu sinto medo, raiva, rejeição, abandono, impotência, isso vai vibrar a partir de mim. E lembrando, o sentimento e o pensamento que predominam, tá? Porque a gente oscila naturalmente até a gente dominar esse poder de pensar, a gente vai oscilar durante o dia. Então, o meu pensamento, unido ao meu sentimento, formam um campo que vibra ao meu redor, que é o campo eletromagnético. E aí, dependendo da frequência, né? Então, se é um medo, uma insegurança, uma vergonha, uma apatia, ele é um campo contraído. Se você olhar aí na escala de Hawkins, o medo ele tá ali em 100 Hz, aí tem a vergonha, a culpa, a apatia, 20 Hz, são energias baixas. O que é o Hertz, né? É oscilação por minuto. Então, 20 Hz é pouquinho, é 20 ali, é devagarinho. Então, é um campo contraído, que não tem poder de atração para atrair coisas elevadas. Ele vai atrair naquela mesma frequência que ele tá. Então, se eu estou vibrando medo, eu estou me sintonizando, mesmo que inconscientemente, com mais situações de medo. Porque o semelhante atrai semelhante. Eu tô tocando, eu tô sintonizada na estação do medo, eu vou ouvir, ver, perceber, a minha mente subconsciente, que é um radar, vai localizar, vai estar ali um radarzinho só trazendo para mim tudo que é medo. Tudo bem? Se eu me mantenho numa frequência de alegria, de positivismo, de otimismo, de gratidão, de empolgação, de entusiasmo, isso é um campo expandido. Ele vibra para cima de 500 Hz. O que é o Hertz? Oscilações por minuto. Então, enquanto 20 sobe e desce de ondinha num minuto, 200, 500, várias. Então, é um campo acelerado, um campo expandido, que vai me conectar com estas situações que vão me trazer mais. Eu estou tocando alegria, né? Eu estou vibrando alegria. Então eu vou atrair mais de alegria, mais situações, mais pessoas que me trazem alegria. Tudo bem?
por aqui, né? Então, o que eu tenho é esse campo eletromagnético, que é formado pelo meu pensamento e pelo meu sentimento. Qual é mais forte, né? O pensamento ou o sentimento? Porque pode haver um conflito entre o pensamento e o sentimento. E muitas vezes há, né? Um conflito entre o meu pensar e o meu sentir. Então, muitas vezes você quer um relacionamento e você quer se sentir amada, mas você tem um sentimento muito grande de rejeição vibrando em você. Você quer um trabalho para você ter prosperidade, você quer mais dinheiro, você quer ser melhor remunerada, mas você tem um sentimento muito grande de pobreza, você tem um sentimento muito grande de medo de dívida que você está vivenciando. Então existe algumas vezes um conflito. O meu pensamento, eu penso que eu quero ser rica, eu penso que eu quero ser bem sucedida, eu penso que eu quero um relacionamento, eu penso que eu quero viver uma experiência X, Y, Z. Mas o meu sentir é de medo, de insuficiência, de rejeição, de abandono, de pobreza. Qual dos dois vence? O sentimento. O sentimento sempre vence, porque o nosso campo magnético ele é 4.000 vezes maior do que o nosso campo elétrico, mais forte, mais potente. Então, o nosso sentir ele chega a ser 4.000 vezes mais forte do que o nosso pensar. Então, sempre que houver um conflito e por isso que você muitas vezes pode ter falado, eu tento atrair, mas eu não consigo, mas a lei da atração não funciona pra mim, porque o pensamento tem conflito com o sentimento e o sentimento está vitorioso. Se você não tem sentimento de merecimento, se você não tem sentimento de suficiência, de riqueza, se você não se sente rico, se você não se sente amada, você não vai atrair mesmo que você pense que você quer, mesmo que conscientemente você quer, porque o campo magnético ele é 4.000 vezes mais forte que o campo elétrico, tá bem? E aí, o que a gente vai entender? A partir do momento que eu entendo que eu crio 100% da minha realidade baseado na minha frequência, e aí eu entendo que, poxa, então eu tenho que trabalhar a minha frequência para eu atrair as coisas melhores na minha vida, e eu não sei o que está acontecendo comigo agora, porque é que eu não estou atraindo, ou estou atraindo coisas indesejadas. Eu preciso entender que o mundo, a vida, as pessoas, as situações, as experiências são um espelho de quem eu sou. São um espelho do que está passando dentro de mim. Vamos lá. Nós temos um pensamento muito acelerado. O nosso pensamento, gente, o nosso poder de pensar, e o nosso poder de pensar ele é exatamente isso, ele é um poder, e a gente precisa aprender a usar e controlar ele. O nosso poder de pensar ele é o que tem de mais perto, mais próximo do espírito. Então são frequências aceleradas, o nosso espírito vibra numa frequência muito elevada. Então o nosso pensamento ele é muito acelerado, né? A gente não consegue prestar atenção. Ainda a gente vai aprender. A gente ainda não consegue prestar atenção no nosso pensamento, a gente ainda não está atento o suficiente ao nosso poder de pensar. Nós temos aí de 60 a 90 mil pensamentos por dia, dá mais de 70 pensamentos por minuto. Então é muito rápido o nosso pensamento. A gente pensa em algumas coisas, nosso pensamento é automático, a gente não tem um pensar que é consciente e direcionado, uma atividade mental consciente e intencional. A nossa mente fica sempre repetindo muito os pensamentos e 95% dos nossos pensamentos hoje, eles são iguais aos nossos pensamentos de ontem. Por isso, muitas vezes a gente sente que é tão difícil mudar. Por isso, muitas vezes a gente se olha repetindo padrões de pensamento, repetindo ciclos na nossa vida, porque os ciclos são uma atração, né? A gente atraiu aquela situação novamente, porque eu não introduzi nada novo. Meu pensamento é repetitivo. Inclusive, já aproveitando, ouça e veja, assista mais de uma vez cada aula. Porque a gente só absorve 10% das informações novas, justamente pelo fato da nossa mente ser essa máquina repetitiva que fica repetindo as informações do dia anterior. O nosso cérebro, ele gasta muita energia do nosso corpo,
Por isso que a gente automatiza a maioria das nossas funções. Você já reparou que a gente está a maior parte do nosso tempo no piloto automático? Você acorda de manhã, você não precisa nem pensar na rotina que você faz. Você consegue lembrar a rotina que você faz de manhã? Você levanta, você vai no banheiro, você vai assistir, você escova os dentes, você lava o rosto. Você já faz isso de maneira automática. Às vezes as coisas são tão automáticas que você sai da sua casa e pensa, não lembro se eu fechei o portão. Será que eu desliguei o fogo? Eu, pelo menos, muitas vezes faço isso. Porque a gente não está presente. É tudo no piloto automático. Você lembra como foi difícil e cansativo você aprender a dirigir, se você dirige? Você lembra como você tinha que estar ali atenta o tempo todo? A hora de pisar na embreagem, a hora de trocar a marcha, eu ponho primeira e eu olho no retrovisor. Hoje em dia, você faz o percurso que você faz todo dia da tua casa para o trabalho, você nem presta atenção. O teu cérebro ele vai automatizando tudo que é possível para ele como forma de poupar energia. Então, os nossos pensamentos são repetitivos porque é uma maneira do nosso cérebro poupar energia. Quando a gente começar a pensar, e a gente vai começar a pensar de forma intencional, você vai ver como isso é cansativo. Porque a gente não faz isso. Então, os nossos pensamentos são repetitivos, são muito acelerados e a gente não presta atenção na maioria deles. Fica calmo que a gente vai melhorar isso. Então, como ele é muito acelerado, o que a gente consegue prestar atenção melhor? No nosso sentimento. Porque o sentimento ele é como se ele fosse uma densificação do pensamento. Então, primeiro a gente pensa e depois a gente sente. Eu vou te dar um exemplo prático disso. Se você agora começar a pensar em algum momento da tua vida em que você ficou muito triste, lembra desse momento, que você ficou muito triste, decepcionado com alguma coisa, ou que você ficou muito preocupado, ou que você sentiu muito medo. Se você se lembrar desse momento, você vai perceber que você sente a mesma emoção de novo. Você pode até ficar tensa novamente. Você pode até querer chorar de novo. Então percebe como um pensamento desencadeou um sentimento que desencadeou uma resposta fisiológica. Então o nosso pensamento, ele é o start. Ele é o primeiro lugar onde as coisas começam, onde as coisas acontecem. E aí, embora a gente não consiga estar tão atento a ele ainda, eu consigo perceber melhor o meu sentir, o meu sentimento. Então, quando eu entendo o meu sentir, percebo o meu sentir, eu consigo saber o que eu estou pensando na maioria do tempo. E a gente vai fazer, vou propor para você um exercício quando a gente terminar essa aula aqui para você fazer, para você descobrir e perceber como que você tem pensado na maioria do teu tempo, como você tem pensado no seu dia a dia, tá bom? Então, o que a gente precisa entender é que o meu pensamento vibra numa frequência, o meu sentimento vibra numa frequência, então eu sou um ser vibrátil em um campo de informação vibrátil, porque tudo está conectado. Não existe o vazio, não existe o vácuo. Se não existisse nada no espaço, a gente estaria tudo junto, tudo grudado. Não existe o vácuo. A gente está tudo conectado por uma energia, por uma matriz energética, tudo bem? Então, eu sou um ser vibrátil, inclusive o meu corpo, ele é uma manifestação da minha mente. Se eu tô saudável, se eu não tô, ele é influenciado pela minha mente, o formato do meu corpo também é influenciado pela minha mente. Então, eu sou um ser vibrátil num campo de informação vibrátil. E a vibração que eu estou emitindo nesse campo vai atrair para mim o semelhante dessa vibração que eu estou emitindo. Tudo bem? Uma coisa bastante importante para a gente trabalhar, e a gente vai ter um bônus que é só para trabalhar isso, é a nossa sensação de bem-estar. Nós todos, esse ser vibrátil que nós somos, estamos conectados com uma fonte, que foi a fonte que nos originou. Você pode chamar de Deus, pode chamar de universo, pode chamar do que você quiser, chamar do que você se sentir confortável. Eu vou falar fonte, que é para todo mundo entender. Então, nós estamos conectados com essa fonte.
quanto mais conectada eu tô com essa fonte, mais eu vivo em bem-estar, mais eu me sinto bem. Quanto mais eu vivo em bem-estar e me sinto bem, mais fácil eu manifesto as coisas que eu desejo. Quando eu não estou me sentindo bem, quando eu estou triste, preocupado, ansioso, apático, sem energia, depressivo, doente, eu estou desconectado, eu estou afastado dessa fonte, porque a gente não se desconecta. Eu estou afastado dessa fonte, eu estou resistindo à conexão. Então, se eu estou em bem-estar, eu me sinto bem, estou conectado à fonte. Se eu estou fora do bem-estar, eu me sinto mal, estou resistindo à minha conexão com a fonte. A gente vai ter um módulo inteiro só com os exercícios dos Abrahams, que é pra gente estar cada vez mais conectado à fonte, tá bom? Que são os exercícios de cocriação dos Abrahams, que é do livro Peça Será Atendido. São 22 exercícios que a gente vai fazer. Então, uma coisa que é importante é a gente, adultos que somos, né? Vamos ser adultinhos aqui, assumir a responsabilidade pela nossa vibração, pela nossa frequência, pela nossa vida. Então, adultos que somos, nós vamos intencionalmente procurar formas de nos sentirmos cada vez melhores, de estarmos cada vez mais em bem-estar, para que a gente esteja cada vez mais conectado à fonte e para que a gente cada vez mais manifeste as coisas que a gente deseja de uma forma fácil e tranquila. Então, nossa função é a gente estar cada vez mais conectado com a fonte, tá? A gente não atrai, anota no seu caderno, a gente não atrai o que a gente quer. Inclusive, falar eu quero não é uma boa maneira de manifestar, de atrair, tá bom? A gente não atrai o que a gente quer. A gente atrai o que a gente é. Isso é extremamente importante, porque traz a responsabilidade toda para eu cuidar da minha energia. E aí eu passo a entender realmente, começar a entender realmente como a lei da atração funciona. Se eu atraio o que eu sou, e nesse momento eu sou preocupação, eu vou atrair mais preocupação, mais motivos, mais situações para me preocupar. Então é muito importante que a gente faça o esforço intencional de colocar a nossa atenção no que a gente quer viver, no que a gente quer sentir. A nossa atenção é a energia para as coisas se manifestarem na nossa vida. Então, a nossa atenção, aquilo que eu direciono o foco da minha atenção, é o que vai se manifestar em mim. Lembra que eu comentei agora há pouco? Que se eu estou vibrando medo, eu atraio cada vez mais medo. É como não. A minha mente subconsciente, ela vai ser o radar que vai me conectar só com aquilo que eu estou vibrando. Então, se eu tenho dívidas e eu me preocupo com as dívidas e eu só penso nas dívidas, as dívidas só vão aumentar. O universo não entende palavra. Ele não entende o que eu falo. Ele entende o que eu vibro. Então, tudo bem que se eu tenho dívidas, tudo bem que eu tenha dívidas, que isso pode estar acontecendo na sua vida, na minha vida, nesse momento, mas não é na dívida que eu tenho que colocar o meu foco. Eu tenho que colocar o meu foco na solução, que é dinheiro, clientes, financiamento, uma oportunidade, um novo trabalho, uma nova fonte de renda. Porque o universo ele não entende. Se eu estou vibrando dívida, ele vai me dar dívida. Agora, se eu estou vibrando dinheiro, ele vai me dar dinheiro. Ele não entende. Ele só entende a vibração do corpo. Ele só entende a vibração que eu estou emitindo. Então, anota essa frase no seu caderno, que tudo aquilo que eu coloco a minha atenção aumenta. Isso é muito importante para a lei da atração. Tudo aquilo que eu coloco a minha intenção aumenta. Não sei se você já viu uma experiência que é a experiência da dupla fenda. Eu vou colocar o vídeo aqui para você assistir. A experiência da dupla fenda, ela mostrou que o observador
altera a realidade. Então, quando eu observo, quando eu coloco a minha atenção em algo, eu altero aquilo que está acontecendo ao meu redor. Isso é extremamente importante. Então, se eu olho muito, olho no sentido de coloco atenção, me preocupo, a gente não tem nem que se preocupar, você tem que esquecer aquilo, você tem que colocar atenção em algo diferente, você tem que colocar atenção na solução. Então, se eu estou doente, você tem que esquecer a doença, você tem que colocar a sensação, a tua atenção na saúde. Se lembrar de momentos em que você foi saudável, sentir a saúde no seu corpo, pensar em coisas que você vai viver e fazer quando você estiver 100% saudável. Você não pode nem pensar, não deve, né? Nem pensar. Porque se você pensa, você está dando relevância, você está trazendo para a mente de alguma maneira. Então, esqueça as coisas, tire da mente as coisas que você não quer. Dê atenção para as coisas que você quer viver. Imaginando que você já as está vivendo. Não é lembra que eu falei, não é eu quero, eu não falo eu quero. Você não fala eu quero saúde. Você coloca a sua atenção em ser saudável, você já é. Você imagina se sendo, você sente a saúde. Quando eu falo eu quero ser saudável, e o eu quero é uma vibração, é como se o universo falasse, ok, vai ficar querendo. Consegue entender? No documentário, eu acho que é O Segredo, fala bem disso. Da gente, quando eu falo eu quero, o universo fala ok, vai ficar. O universo ele só vai falar sim. Saúde, sim. Dívida, sim. Doença, sim. Tristeza, sim. É só sim. Pra tudo, é sim. É vibração, é abundante. Ele vai te entregando aquilo que você está emitindo, ok? Então, preste atenção no que você está emitindo, porque o universo ele vai te entregar de maneira abundante. Não tem escassez. Não tem escassez. Ele vai te entregar de maneira abundante aquilo que você está vibrando mais, aquilo que você está pensando mais, aquilo que você está sentindo mais. E não é um pensar que ele entende, mas é o campo de vibração que você tem ao redor de você. Tá bem? Então, o que é que você vai fazer de exercício para você perceber o que você está vibrando aqui agora, já que a gente não tem um instrumento para avaliar a vibração, né? Você vai pensar no seu dia e você vai lembrar ao longo do seu dia como você estava. O que você sentia? Como que você acordou? Você acordou feliz ou você acordou se arrastando da cama? Como que você estava na hora do seu almoço? Você foi almoçar na onde? Como que você estava se sentindo? No meio da sua tarde, faça esse exercício para perceber o sentimento, para você entender o que você está vibrando. Aí ali no workbook você tem uma tabelinha, você tem a escala de Hawkins e você tem uma tabelinha que fala da vibração, do sentimento, da frequência, de tudo ali. Olha ali e avalia como que você tem vibrado, o que você está emitindo no seu campo hoje, agora. Anota no seu caderno, porque isso vai ser importante ao longo do exercício, ao longo do treinamento, para a gente ver, perceber as mudanças que você vai promover no seu campo vibracional e como isso vai atrair para você as coisas que você vai começar a experienciar de diferente na sua vida, tá bom? Então, tarefa para agora, né, olhar como que você está vibrando predominantemente. Percebe como você acordou, o que você estava sentindo ao longo do teu dia e anote aí no seu caderno para a gente usar ao longo do treinamento. Tá joia? Até a próxima aula!